Olá pessoal, eu sou a Heloísa do Ateliê Encanto Crochê. Na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse lindo porta-algodão quadrado. É uma peça super útil, com um design muito bonito, sua alça em couro sintético faz toda a diferença. É uma peça que tem ganhado o coração das mamães. Vamos crochetar? Então, pessoal, para a gente confeccionar o nosso porta-algodão quadradinho, né? Nós vamos precisar de base acrílica. Essa minha aqui, ela mede 10 por 10, porque ao final da peça, ela vai ficar 12 por 12. Daí, vai caber bem certinho o algodãozinho quadrado dentro da peça. Eu já fiz aqui a retirada da película, né? Da parte aqui onde tá os orifícios, né, pra gente trabalhar bem certinho. Vocês sabem que eu gosto sempre de estar retirando apenas a bordinha da película, né, e deixar pra retirar toda ela aqui da parte interior quando finalizar a peça. Então, precisamos uma peça para a base e uma pra gente fazer a tampinha do mesmo tamanho desta da base. Única diferença é que aqui nós temos os furinhos pra gente adicionar a nossa alça de couro, né? Couro sintético. Então, nós temos 2 furos aqui e 2 aqui pra gente colocar essa alcinha. Então, precisamos dessas 2 bases, né? Precisamos de um alicate, né? Pra gente fazer os furos aqui no na nossa alça em couro sintético. A agulha que eu trabalho para essa peça vai ser a 5,5 milímetros. Essa aqui é a agulha Clover, mas vocês podem utilizar qualquer agulha de sua preferência. E eu utilizo uma menorzinha aqui para facilitar em algumas passagens de fio ali pelos orifícios da base, tá? Uma agulha de tapeçaria para fazer os arremates e os fios, né? Estou utilizando aqui o fio de malha Premium da marca Morino. Vou fazer essa peça em 3 cores, que é o bege claro, o off-white e o verde maçã. Vai ficar uma combinação de cores muito, muito bonita. E, claro, não poderia faltar uma tesoura, né, pra gente fazer os cortes dos fios. Vamos lá, então. Nós vamos iniciar aqui, pessoal, escolhendo, né, um dos furos pra gente inserir a nossa agulha. E como cada lateral tem a mesma medida, então vocês podem escolher qualquer uma delas, desde que seja um furo aqui localizado no centro da peça, né? Então, vou escolher esse aqui, insiro a minha agulha, vou puxar o meu fio aqui pra frente e deixar uma quantidade de fio, né? Mais ou menos aí uns 15 centímetros pra gente arrematar a peça no final. Então, nós vamos trabalhar a primeira carreira toda em ponto baixíssimo, tá? Então, nós vamos trabalhar toda essa primeira volta aqui, inserindo a minha agulha no buraquinho, puxando o fio aqui pra dentro e entrando com essa laçada dentro dessa que já está na agulha, tá? Então, esse é o nosso ponto baixíssimo. Insiro a agulha, puxo o fio de trás para frente, entro com ele no buraquinho e também dentro dessa laçadinha que já está aqui na minha agulha. Insiro o fio, puxo e entro com ele dentro dessa laçada que está na agulha. Aqui nas quinas a mesma coisa. Vou trabalhando desta forma por toda a minha volta. Inserindo a agulha no buraquinho, puxo o fio e entro com ele dentro dessa laçadinha que está na minha agulha. Então, eu vou trabalhando dessa forma até chegar no final. Estou chegando aqui no final, eu deixei apenas um buraquinho vazio aqui, né, sem fazer o ponto baixíssimo, porque nós vamos fazer agora a finalização aqui dessa primeira carreira. Então, nós vamos inserir a agulha nesse buraquinho vazio, só que ao invés de puxar o fio que vem do rolo, nós vamos puxar esse fio aqui que nós deixamos de sobra. Então, puxa aqui pra frente e entra com ele dentro da laçada que nós temos aqui na agulha. Daí, pode puxar e retirar. Dessa maneira, assim. Então, agora, com auxílio de uma agulha de tapeceiro, nós vamos simular esse último pontinho aqui que falta
pra gente fechar a carreira, né? Eu gosto de fazer esse acabamento porque eu acho que ele fica perfeito e não fica parecendo, né, que é o final, início da peça aqui. Então, com a agulha, eu vou nesse primeiro ponto que a gente fez, de baixo para cima, insiro a agulha aqui, ó. Vai sair lá em cima e eu puxo o meu fio aqui, ó. Vou puxar uma quantidade, né, de maneira que essa perninha que formou aqui seja mais ou menos do tamanho dessas outras aqui. Agora, eu venho com a agulha e insiro aqui no meio dessas duas laçadinhas aqui, ó. No meinho, vai sair no buraquinho aqui atrás, ó. E puxo o fio aqui pra trás. Dessa forma. Então, assim, eu simulei o meu último ponto baixíssimo, que fica bem semelhante aos outros que a gente fez com a agulha, né? Então, agora eu retiro a minha agulha de tapeçaria, deixo esse fio sobrando aqui, que a gente vai arrematar ele somente no final. Agora, nós voltamos com a agulha, né? Aqui, onde está saindo o meu fio, que vem do rolo, é onde nós vamos inserir a agulha para começar a segunda carreira, né? Então, aqui está saindo ele, nós vamos colocar nesse pontinho aqui, perdão, eu falei que era no mesmo buraco, mas vai ser no buraquinho anterior, ó. Então, aqui está saindo o fio, nós vamos vir nesse daqui, ó, que é o que está um pontinho antes dele. Então, insere a agulha aqui dentro, né, dessas duas perninhas do ponto, que ela vai sair aqui atrás, ó. Aqui onde está o fio que está sobrando, tá? Então, de um lado está o fio que está sobrando, pra gente arrematar depois, e do outro está o fio que está vindo do rolo. Então, nós vamos sair com a agulha aqui atrás, ó. Então, nós vamos puxar o fio que vem do rolo aqui pra frente, dessa forma. Vamos dar uma altura pra ele e vamos fechar ele fazendo o nosso primeiro ponto baixo, né? Então, a nossa segunda carreira vai ser toda em ponto baixo. Nós vamos entrar sempre dentro do ponto baixíssimo aqui, que consequentemente vai entrar lá no buraquinho da base, e vamos ir trabalhando com os nossos pontos baixos. Então, vou inserir a agulha aqui no meio, vai sair lá por baixo, ó, por baixo do meu fio, dentro do buraquinho da base. Então, é assim que nós vamos ir trabalhando, ó. Puxa o fio aqui pra frente, dá uma altura pra ele, né? E fecha o nosso ponto. Insere a agulha, puxa o fio, dá uma alturinha e fecha o ponto. Então, toda a volta vai ser trabalhada com pontos baixos. Nas laterais, né? Na parte reta. Quando chegar aqui nas quinas, pessoal, ela vai ser o mesmo processo das outras peças quadradas e retangulares, né, que eu ensinei pra vocês, que aqui nesse pontinho, que é o pontinho da quina, nós vamos inserir, ao invés de um, como a gente está fazendo aqui na lateral, nós vamos colocar 3, tá? Pra fazer a nossa quina. Então, vamos lá. Entra no meio, sai lá atrás, puxa um. Agora, novamente, no mesmo buraquinho, nós vamos fazer o segundo. E aqui que vai entrar a nossa agulha um pouquinho menor para facilitar a passagem do nosso fio, né? Porque fica bem grosso. Então, insiro aqui a agulha, puxo aqui pra frente, daí eu volto com a minha agulha normal de 5,5 milímetros para fechar o terceiro ponto. Por quê? O primeiro pontinho que a gente fez, ele fica para essa lateral, o segundo na diagonal, e o terceiro já pertence a essa lateral aqui. Então, por isso que a gente faz esses 3 pontos, né? E aqui nós trabalhamos normalmente com um pontinho apenas para cada buraquinho, né? Então, trabalha normal, inserindo a agulha dentro aqui das duas laçadinhas que forma do ponto baixíssimo, puxa o fio, dá uma altura, que seja uma altura razoável, não vão levantar demais, né? E nem tão apertadinho. Tem que ser uma altura, deixa a agulha reta, né? E você já consegue medir por ela assim, ó. Puxa. Tá chegando aqui na segunda quina, né? Nós vamos colocar mais 3 pontos, ó. O primeiro,
Aqui o segundo. E o terceiro, nós vamos utilizar uma agulha um pouquinho menor para facilitar a passagem do fio aqui por dentro, né? Então, retira aqui, adiciona aqui novamente a nossa agulha de 5,5 e faz o terceiro pontinho. Assim, vai formando bem certinho as quinas da nossa base. Nós vamos ir fazendo assim até terminar essa carreira. Cheguei aqui, né, no final da minha carreira, fiz o meu último ponto baixo, e agora nós vamos fazer a última volta dessa base, que é o acabamento em ponto baixíssimo, né? Como eu não gosto de cortar o fio, eu gosto já de fazer, né, esse ponto baixíssimo já utilizando o fio sem cortar, eu vou ensinar pra vocês a técnica que eu uso, né? Mas tem artesãs aí que gostam de estar cortando o fio, eu não acho necessário. Então, eu dou uma largadinha aqui no fio. Nesse primeiro pontinho que a gente fez, ponto baixo aqui, tem essas duas argolinhas, né? Então, vou inserir minha agulha de trás pra frente aqui embaixo delas, ó, né? Vou puxar essa laçadinha aqui e levar lá pra trás. Assim, ó. Puxa bem, de forma que essa voltinha que formar, ela seja parecida com essas demais aqui, né? Agora, eu insiro a minha agulha debaixo aqui dessa argolinha que formou, coloco essa laçadinha aqui dentro da agulha, e agora eu ajusto puxando o fio aqui, ó. Deixa bem apertadinho, né? Então, agora eu tenho duas laçadinhas aqui na minha agulha. Vou puxar o fio e trazer aqui pra frente, ó, assim. Assim, a gente não precisa cortar o nosso fio e a gente já consegue fazer a carreira de ponto baixíssimo utilizando ele, né? Então, aqui com a minha laçadinha que ficou, eu vou inserir por baixo dessas voltinhas que nós temos aqui dos pontos baixos, tá? Sempre por baixo. Insiro a agulha, puxo o fio e entro com ele dentro da laçada que está na minha agulha. Aqui por baixo, insiro a agulha, puxo o fio, entro com ele dentro da laçada que está na agulha. Insiro a agulha, puxo o fio e entro com ele. Então, nós vamos fazer o mesmo que a gente fez lá na primeira carreira. A única diferença é que lá a gente adicionava dentro dos buraquinhos da base, e aqui vão ser sempre por baixo das argolinhas que formaram aqui dos pontos baixos. Nas quinas é a mesma coisa, é só um pontinho baixíssimo dentro de cada ponto baixo que a gente fez aqui, tá? Então, insiro a agulha, puxo e entro com ele dentro dessa laçada que está na agulha. Então, vou caminhando, né? Fazendo todo em ponto baixo, baixíssimo, até a gente chegar lá no final da nossa base, para fazer o arremate do fio. Então, cheguei aqui, pessoal, no último pontinho, né? Fiz meu último ponto baixo, e agora nós vamos cortar o fio para fazer o nosso arremate, tá? Então, corta uma quantidade aí. Vou retirar da agulha, pode puxar, né? Porque esse último pontinho, nós vamos simular ele utilizando agulha de tapeçaria, né? Então, insere aí na agulha de vocês. No primeiro pontinho baixíssimo que a gente fez aqui, ó, é que nós vamos inserir a agulha de baixo pra frente, de baixo pra cima, né? Puxando aqui, ó. Fazendo com que essa perninha formada seja parecida com essas dos outros pontinhos aqui, que não fique tão grande nem tão pequena, né? Agora, dentro aqui dessas duas alcinhas do ponto baixíssimo, eu vou inserir a minha agulha ali e vai sair aqui atrás. Leva esse fio lá pra trás. E agora, nós vamos ajustar esse ponto para ele ficar do tamanho dos outros, ó. Ele fica perfeito esse arremate, o ponto ele fica certinho, a nossa quina está perfeita, bem quadradinha, com as quinas marcadas. Agora, nós vamos esconder esse fio aqui por entre os pontos. Caminha uma quantidade aí que vocês acham suficiente para esconder esse fio. Vou caminhar mais uns pontinhos aqui.
E assim eu acho que tá bom, já consigo cortar. E agora, essa sobra de fio que nós iniciamos lá no começo, nós vamos arrematar também, só que daí pro outro lado, né? Se um pedaço a gente veio pra cá, agora nós vamos pro outro lado. Mesma coisa. Caminha uma quantidade aí que vocês acham necessário, porque não tem perigo de cair, ele tá bem preso, né? Por entre os pontos. Então, aqui. Assim já tá excelente. E assim ficou a nossa base, né, para receber a nossa subida, né, as paredes agora do nosso porta-algodão. Tá perfeitinha, retinha, bem quadradinha, com as quinas bem marcadas, então, nós vamos conseguir subir o cestinho aqui retinho. Vamos lá, então. O nosso porta-algodão, ele vai ter um total de 7 carreiras, né? Nós vamos subir 7 carreiras. Sendo que nós vamos fazer 3 na cor bege, 2 na cor off e 2 na cor verde maçã. Então, nós vamos começar aqui com o bege. Para iniciar nossa peça, nós temos que achar lá onde nós iniciamos a carreira de ponto baixíssimos na última carreira. E como que eu sei aonde é? Aonde ficou apenas uma perninha do fio aqui para fazer o ponto, ó. Nota que todas essas aqui, elas têm 2 perninhas, uma que tá em cima, uma que tá embaixo. Tá em cima, tá embaixo. Essa daqui só tem a que está em cima. A que está embaixo, ela fica aqui para trás, ó, meio que escondida. Então, foi aqui que a gente iniciou a carreira de ponto baixíssimo, né? Então, vai ser aqui mesmo que nós vamos começar. Então, neste ponto aqui que está em cima, desse ponto que não tem a perninha de baixo, é que nós iniciamos a nossa carreira, tá? Então, puxa o fio aqui pra frente, né? Todo em ponto baixo, nós vamos fazer essa primeira carreira, tá? Pra depois as outras ser em ponto baixo centrado. Então, aqui, nós vamos ir trabalhando por baixo dessas alcinhas aqui, dos pontos baixíssimos que a gente fez, ó. Aqui, 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 sempre por baixo, tá? Então, insiro a agulha aqui. Já vou ir arrematando o meu fio, né? Então, coloca ele pra dentro aqui. Puxa o fio que vem do rolo. Dá uma altura aqui. Aqui, pessoal, tomem cuidado pra não deixar tão folgado esse fio e nem tão apertado pro ponto ficar espremido. Então, dá uma alturinha aí razoável, né? Cada artesã aí, cada pessoa tem um ponto diferente, né? Mas tentem deixar sempre o mais próximo possível um do outro, tá? Então, insiro a agulha aqui, puxo, dou uma altura, fecho o meu ponto, tá? Aqui é o ponto da quina, vamos fazer normalmente, ó, puxa, dá altura, fecha o ponto. Vamos ir trabalhando assim por toda a carreira, tá? Insiro a minha agulha aqui embaixo, ó, dessas voltinhas do ponto baixíssimo que a gente fez. Puxo o fio aqui pra frente, dou uma altura, ó, deixa a agulha retinha, que esse ponto que está na agulha tem que ficar na mesma altura desse que a gente fez. Não pode ficar muito pra cima e nem tão pra baixo, né? Então, deixa a agulha reta pra vocês trabalhar. Puxo o fio que vem do rolo, fecho o ponto. Insere a agulha, puxa, dá uma altura, fecha o ponto. Então, vamos trabalhando essa primeira volta toda em ponto baixo até a gente chegar lá no final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, né? Fiz o meu último ponto baixo aqui. Então, aqui nós temos o primeiro e aqui nós temos o último, né? Sempre, pessoal, uma coisa que eu friso bastante para ter uma boa qualidade nessas peças quadradas e retangulares é marcar bem as quinas aqui com as mãos, tá? Cada carreirinha que vocês forem fazendo, vão marcando bem, ajustando pro pontinho ele ficar certinho, tá? Então, aqui nós terminamos a primeira volta, nós vamos iniciar a segunda. Então, alarga um pouquinho o fio da agulha.
Aqui nós temos o primeiro ponto, né? Essas alcinhas que formou aqui, nesse primeiro ponto, nós vamos inserir a agulha de trás pra frente aqui, ó. Vamos pegar essa laçada que está aqui e levar lá para trás. Assim, ó. Aqui, pessoal, sempre ajustem, né, o primeiro ponto e o último para eles ficarem do mesmo tamanho. Sempre tudo no crochê eu falo e repito que é ajustar com as mãos, né? Então, aqui, onde formamos este primeiro ponto baixo, é aqui que nós vamos entrar com a agulha no meio do ponto, porque agora nós vamos trabalhar com pontos baixos centrados, né? Então, aqui no meio dessas duas voltinhas aqui, formam um Vzinho, né? Aqui na frente, ó. É aqui dentro que nós vamos inserir a agulha, ó. Inseriu aqui, ó, tem que sair lá do outro lado, no meio do ponto também. Então, na frente forma um V, aqui atrás forma um Azinho, ó. Tem duas voltinhas de ponto, ó. É sempre no meio delas que nós temos que passar essa agulha. Então, aqui nós inserimos, vamos puxar um pouquinho esse fio aqui para ajustar essa laçadinha aqui, ó. Né? Assim, ó. E agora, vamos deixar ela quietinha aqui, porque nós vamos puxar o fio que vem do rolo aqui pra frente, ó. Assim. Agora, nós pegamos essa laçadinha que está aqui e colocamos dentro da agulha. E ajustamos o fio. Vamos ter duas laçadinhas. Puxa o fio que vem do rolo aqui pra frente e a gente forma o nosso primeiro ponto baixíssimo da nossa carreira aqui, ó, tá? Então, assim, nós vamos fazendo por toda a volta, ó. Sempre inserindo a agulha no meio do ponto baixo que a gente fez, ó. Tem que ser no meio. E sair lá atrás também no meio do ponto, ó. Aqui tem que entrar entre as duas perninhas do V, e aqui tem que sair entre as duas perninhas do Azinho que forma lá atrás, né? A gente fala um V e o A, é porque é parecido, né? Então, para ficar mais fácil de vocês entender. Então, vou inserir a minha agulha aqui, ó. Puxo aqui pra frente, dou uma altura, fecho o meu ponto. Insere a agulha no meio, vai sair lá atrás no meio. Puxo o fio aqui pra frente, dá uma altura e fecha o ponto. Se vocês verem que não entrou certo a agulha, retira. Eu, volta e meia, também acaba que, por fazer um pouquinho mais rápido, a gente erra o ponto, né? E não sai bem no meio, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocasse aqui, ó, inseri o ponto no meio aqui, mas lá não tá no meio, ó, saiu do lado. Ele tem que entrar bem certinho no meio. Então, retira e faz novamente, ó. Insere a agulha. Agora sim, ó, tá lá no meio do ponto. Puxa da altura, fecha o ponto. Insere, puxa pra frente, dá uma altura e fecha o ponto. E assim nós vamos ir trabalhando por toda a nossa volta. Fez a quina, ajusta com a mão aqui pra ficar bem marcadinho, tá? Que terminei, então, mais uma carreira, né? Fizemos a segunda, que está o meu último ponto baixo, centrado, e aqui está o primeiro. Então, nós vamos fazer o mesmo fechamento da carreira anterior, né? Dá uma largadinha aqui na laçada que está na agulha, venho com a agulha de trás pra frente aqui nas alcinhas do primeiro ponto, levo esta laçada lá pra trás, puxa bem, pra juntar bem o primeiro e o último ponto que a gente fez. Juntou bem, agora eu venho dentro do ponto, né? Insiro a agulha dentro desse pontinho aqui que formou e sai lá atrás no meio também. Puxo esse fio que vem do rolo pra ajustar essa laçadinha aqui, que nós vamos deixar ela esperando, né? Deixar curtinha assim. Agora, eu puxo esse fio que vem do rolo aqui pra frente, assim, e insiro essa laçadinha que está esperando aqui dentro da agulha, né? Tem duas aqui, agora eu puxo o fio que vem do rolo aqui pra frente. Então, assim, nós já vamos iniciar a terceira e última carreira do bege. Então, insere o ponto, né?
a agulha dentro do ponto, puxa o fio, dá uma altura, fecha o ponto. Insere a agulha dentro do ponto, tem que sair lá atrás no meio, pessoal, tá? Puxa, dá uma altura, fecha o ponto. E assim, nós vamos ir trabalhando por toda a volta da terceira carreira. Eu volto aqui pra vocês, a gente corta o fio e eu mostro como faz o início da próxima cor, tá? Então, fiz o último ponto aqui da nossa terceira carreira. Nós vamos cortar o fio, né? Porque nós não vamos mais trabalhar com essa cor. Sempre, novamente, eu falo, porque tudo depende, pessoal, de vocês ajustar com a mão o trabalho de vocês. Como o fio de malha, ele é maleável, a gente pode formá-lo, né, da maneira que a gente quiser. E essas peças quadradas, retangulares, são mais difíceis de ganhar a forma, né? Facilmente elas podem entortar, né? Então, a gente sempre tem que estar moldando aqui esses cantinhos com a mão pra ficar bem quadradinho, ó. Tá bem quadradinho, né? Tudo certinho. Agora, nós vamos tirar esse fio aqui da agulha. Vamos inserir novamente nessas argolinhas do primeiro ponto. Puxar ele aqui pra trás. Agora, aperta bem pra esses dois pontinhos ficar bem pertinhos, o primeiro e o último. Agora, com a agulha, nessas duas voltinhas aqui, de trás pra frente, eu vou pôr aqui no meio, né? E vou puxar esse fio aqui pra trás, assim. Que daí aqui, ó, eu simulei as duas voltinhas que estavam faltando aqui, né? Agora, eu vou escondendo o fio por dentro de cada uma dessas alcinhas, eu vou puxando um pra frente, um pra trás. Um pra frente e um pra trás. Aqui, já consigo cortar o meu fio, já tá bem escondido, e como a gente vai trabalhar em cima de cada pontinho, ele vai ficar bem firme. Então, molda bem com as mãos aqui, né? E já vamos iniciar a próxima cor, que é o off-white, né? Vai ficar linda. Essa aqui é uma das composições que eu mais uso aqui no ateliê. As clientes gostam bastante do bege, do off e do verde, né? Pra tema safari, bosque encantado e tudo mais, né? Então, vamos lá. Pra fazer a próxima cor, nós vamos vir aqui no pontinho, no primeiro pontinho que a gente fez da última carreira, né? Então, como que eu sei? Vai ter uma saliênciazinha aqui atrás, né? Nota que os outros pontos, essa voltinha aqui, ela é bem fininha, ó. E essa aqui, ela já tá mais grossinha. Então, é esse ponto aqui que a gente fez por primeiro na última volta que a gente fez. Então, é nele que eu vou inserir a minha agulha aqui dentro do buraquinho, ó. E vai sair lá atrás também dentro do ponto, tá? Vou pegar o meu fio, vou puxar aqui por dentro e trazer aqui pra frente. Aqui, ó. Puxei aqui a voltinha, vou fechar esse ponto. Então, tá pronto o meu primeiro ponto baixo centrado na cor off-white. Essa sobrinha de fio aqui, ó, eu gosto de trabalhar com ela aqui, da mesma maneira que eu envolvi a cor bege claro aqui, eu vou envolver essa aqui também. Então, puxa aqui pelo meio e vai puxando, caminhando aqui por uns 3, 4 pontinhos. Daí, corta esse fio aqui. Assim. Então, agora, nós só vamos trabalhando, né? Dentro de cada ponto, ó. Insere a agulha aqui dentro, vai sair lá dentro também. Então, dá uma altura, fecha o ponto. Insere a agulha, puxa, dá uma altura, fecha o ponto. Vamos trabalhando dessa forma por toda a carreira. Essa aqui eu vou fazer duas voltas de off-white, né? Então, trabalha aqui, puxou, fecha. Insere a agulha no meio, puxou, da altura, fecha. Fez a quina, já vai ajustando com as mãos, né?
Então, é assim, única e exclusivamente, que a gente trabalha nesse porta-algodão quadradinho, tá? Então, eu vou ir fazendo aqui, pro vídeo não ficar tão longo, eu vou subir já as 2 carreiras de off e eu volto quando a gente for iniciar a carreira de verde. Cheguei aqui, então, no último ponto, né, dessa segunda carreira do off aqui. Já vamos cortar o fio para arrematar. Pessoal, tá bem quadradinho o nosso porta-algodão. Lembrem-se de, a cada carreira que vocês forem fazendo, marcar bem essas quinas aqui. Olha que retinho que está ficando, né, as nossas quinas bem marcadas, bem desenhadas. Então, vamos puxar aqui o fio pra fora, né? Insere a agulha de trás pra frente aqui nas alcinhas do nosso primeiro ponto. Leva lá pra trás. Esse processo que a gente faz aqui é sempre na troca de cor, né? Agora, de trás pra frente, dentro dessa alcinha aqui, nós vamos levar o fio aqui pra trás. Simulamos, né, essas 2 alcinhas aqui do ponto que faltava. Então, agora, nós vamos escondendo esse fio aqui por entre essas alcinhas, uma pra trás, uma pra frente. E já conseguimos cortar o nosso fio, ó. O cesto, às vezes, ele se deforma, assim, conforme a gente mexe, então, por isso que se torna importante vir ajustando com a mão para ele ganhar o formato. Não adianta vocês querer ajustar com a mão, arrumar ele no final, quando ele estiver torto. Por isso que tem que, a cada carreira que for formando, ir arrumando para ele já se acostumar nesse formato quadradinho aqui. Então, agora, nós vamos iniciar com o verde maçã, que é uma cor lindíssima. A Morino, ela trabalha com uma cartela de cores muito linda, cores fixas, por isso que eu gosto de trabalhar com fio premium, né? Mas também dá super certo de fazer no residual, tá? Então, vocês escolham aí o fio da preferência de vocês, né? Então, nós vamos começar aqui da mesma maneira, né? O primeiro ponto que a gente fez dessa carreira é esse que tem a voltinha aqui atrás mais grossinha, ó. Então, é nele que nós vamos inserir a nossa agulha bem no meio, por isso que é ponto baixo centrado, né? Inseriu aqui no meio, ó, no meio do ponto. Lá atrás também saiu no meio do ponto, né? Entre as 2 perninhas. Então, vou puxar o meu fio aqui pra frente. Dá uma alturinha e fecha ele aqui. Essa sobrinha de fio aqui, nós vamos caminhar entre as argolinhas aqui pra ir escondendo, ó. Um pontinho, 2, 3, 4. 4 pontos é suficiente, já pode cortar. Então, vamos trabalhando aqui 2 carreiras do verde maçã, né? O mesmo processo, pessoal, dos demais pontos. Cuidem para colocar sempre no centro do ponto, senão não dá certo, né? Entra aqui, ó, dentro do Vzinho, sai lá no Azinho, né? Tentem trabalhar sempre com a agulha a mesma altura que vocês dão no ponto, porque senão tem diferença no ponto, né? Então, eu vou ir trabalhando aqui, vocês já sabem, né, como é que faz. Eu volto aqui com vocês quando eu finalizar a segunda carreira do verde pra gente fazer o nosso acabamento, então. Fiz aqui, ó, marco bem o cantinho com a minha mão. Finalizei aqui, então, a minha segunda carreira do verde maçã, né? Aqui está o último ponto, aqui está o primeiro que eu fiz. Agora, para finalizar, fazer o nosso acabamento, nós vamos trabalhar com ele todo em ponto baixíssimo, tá? Para fazer aquela voltinha bonita de acabamento mesmo da peça, né? Então, vamos lá. Dou uma alongada no meu fio, com a agulha de trás pra frente aqui na alcinha do primeiro ponto que a gente fez, né? Eu vou levar esse fio lá pra trás. O acabamento, assim como lá na base, eu não corto o fio, eu já trabalho com ele assim, pra não precisar fazer emenda de fio, né?
Então, aqui, formou essa alcinha, né? Por baixo dela, eu insiro a agulha, coloco essa laçada aqui e ajusto o meu fio pra ficar bem apertadinho. Então, aqui na agulha temos a primeira, a segunda, puxo o fio aqui pra frente. E agora, nós vamos trabalhar toda essa volta aqui em ponto baixíssimo novamente, né? Então, por baixo de cada uma dessas duas alcinhas aqui do ponto que a gente fez anterior, nós vamos fazer os pontos baixíssimos. Então, alarga um pouquinho essa laçada, pessoal, porque aqui é muito importante na bordinha não ficar apertado o ponto de vocês, senão fica feio o nosso cesto, né? Então, tem que dar uma largadinha aí na nossa laçada. Então, insiro a agulha aqui por baixo, puxo o fio e entro com ele dentro dessa laçada que eu tenho na agulha. Insiro aqui a agulha, puxo, entro com ela aqui dentro. Insiro a agulha, puxo, entro com ele aqui dentro. Então, nós vamos ir trabalhando por toda a nossa volta assim. Eu gosto de explicar bem, pessoal, pra vocês, porque eu sei que quem tá começando não tem tanta facilidade assim de trabalhar. Eu sofri muito no início também, porque eu tinha muita dificuldade de fazer. Então, fiquem tranquilas, tranquilos aí que vocês vão conseguir também, assim como eu consegui. É muito tempo aí dedicado para estar fazendo peças, né? Então, vocês têm que dedicar o tempo de vocês também. É só praticando mesmo que a gente consegue chegar num resultado satisfatório. Então, se no início a peça de vocês não tá legal, faz de novo, refaz, vai fazendo, que uma hora vai dar certo, vocês vão conseguir aí chegar num nível de excelência que vocês querem, tá? Então, aqui nós fizemos um pouco, já vou marcando a minha quina aqui, ó, né? Pra ficar bem quadradinho. Lembrem-se desse passo, não esqueçam, pra depois não dar erro, tá? Então, vou fazendo assim até finalizar a minha peça. Finalizei aqui a minha carreira de ponto baixíssimo. Ele dá esse efeito aqui na peça, pessoal. Olha que bonito que fica a nossa bordinha do cesto, né? Então, eu acho que é fundamental fazer esse acabamento. Vamos cortar o fio aqui pra arrematar. Então, vamos tirar aqui, com auxílio de uma agulha, né, de tapeceiro. Vamos inserir aqui. Nesse primeiro pontinho que a gente fez, de baixo para cima, insere a agulha e puxa o fio lá pra cima. Ajusta com a mão aqui pra ficar o tamanho dos outros pontos. Agora, aqui no meio dessas duas voltinhas, eu insiro a minha agulha, vou sair lá dentro, ó, lá atrás, e puxo lá pra trás. Aqui, como é o acabamento, mais do que nunca tem que ajustar bem esse ponto que a gente fez pra ele ficar exatamente do tamanho dos outros. E aqui dentro, nós vamos esconder o fio por entre os pontos que a gente fez, né? Pra depois a gente conseguir cortar ele. Vamos escondendo, caminha aí uns 3, 4 pontos. Assim. E aqui eu já consigo cortar o meu fio. Agora, pra finalizar, né, marca bem esses cantinhos, ó, ele tá bem quadradinho o nosso cesto, porque a gente foi ajustando ele desde o início, ó. Então, quadradinho, olha esses pontos aqui, pessoal. Lindos, perfeitos, tá retinho, ó, aqui na retinha, aqui na retinha. Então, esse é o resultado de um trabalho bem feito, estruturado desde o início até o final, né? Então, fizemos aqui o nosso porta-algodão quadrado, agora nós vamos fazer a tampinha dele, né? Que vai encaixar certinho aqui em cima do nosso porta-algodão. A tampinha, pessoal, ela vai ser feita exatamente como a gente fez a preparação da nossa base, tá? Então, a primeira carreira toda em ponto baixíssimo, a segunda carreira ponto baixo e a terceira, para finalizar, ponto baixíssimo também, tá? Nós vamos agora fazer a nossa tampinha, né? Eu já retirei toda a película dela, porque para fazer as tampas,
não dá apenas pra gente retirar aqui a parte dos furos, né? Tem que retirar ela por completo. Então, nós vamos fazer a preparação dela utilizando o verde maçã, que foi a cor das últimas carreiras que a gente fez no porta-algodão. Pra ficar mais bonito, utiliza-se sempre a cor, né? Geralmente é a mamãe que escolhe, mas a maioria delas utiliza a cor que foi utilizada por último ali no porta-algodão, né? Então, foi o verde maçã. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós temos os 2 furinhos aqui, né? 2 de cada lado, então, nós vamos iniciar ou aqui, ou nessa lateral aqui, né? Pra gente pegar o puxador e o acabamento ficar aqui, a finalização ficar na parte de trás. Então, vou iniciar aqui, né? Inserindo a minha agulha no buraquinho, puxando o fio aqui pra frente. Deixa uma quantidade de fio, né? Pra gente fazer o arremate no final. E nós vamos trabalhar essa carreira, assim como na base, toda em ponto baixíssimo, tá? Então, como eu já expliquei pra vocês, né, como que é o funcionamento do ponto baixíssimo, eu vou ir trabalhando aqui pra gente não se estender demais nesse vídeo, né? Então, trabalha toda a carreira em pontos baixíssimos. Então, eu cheguei aqui ao final, né, sobrou apenas um buraquinho vazio. A gente vai inserir a agulha aqui, ao invés de puxar o fio do rolo, vamos puxar esse fio que está solto aqui, ó. Entramos com ele dentro da laçadinha. Assim. Agora, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, nós vamos simular esse pontinho que falta aqui. Então, nesse primeiro que a gente fez, de baixo pra cima, vou colocar minha agulha aqui. E vou entrar com ela aqui no meio dessas 2 voltinhas do último ponto. E sair lá atrás, ó. Leva lá pra trás e ajusta bem aqui. Agora, nesse pontinho aqui que está o fio solto, nós vamos inserir a agulha no meio dele. Aqui, vai sair aqui atrás, ó. Vou puxar o fio que vem do rolo e trazer ele aqui pra frente, pelo meio desse ponto baixíssimo. Vou fechar ele e formar aqui o meu primeiro ponto baixo, né? Então, agora, essa volta, nós vamos trabalhar com pontos baixos, né? Então, insere a agulha aqui no meio dessas 2 correntinhas aqui, essas 2 argolinhas, né? Que forma do ponto baixíssimo. Consequentemente, sai lá no buraquinho lá atrás, ó. Puxa pra frente, fecha. Vamos trabalhando assim até chegar aqui nas quinas, que da mesma forma, nós vamos fazer aqui 3 pontos, né? O segundo. E agora, o terceiro com uma agulha um pouquinho mais fina, pra facilitar a passagem do fio, né? Puxa aqui e já volta com a nossa maior, pra fechar o terceiro pontinho aqui dos 13 e ficar uma quina bem marcada. Então, aqui na parte linear, né, nós vamos colocando apenas um pontinho em cada ponto de base. E quando a gente chega aqui na quina, a gente coloca 3, né? Então, ó, 1, 2 e o terceiro. Assim. Então, eu vou fazendo aqui até finalizar. Bom, então, cheguei aqui, fiz meu último ponto, né? Agora, nós vamos fazer o acabamento todo em baixíssimo novamente, né? Dá uma largadinha no fio, agulha de trás pra frente aqui debaixo das alcinhas, leva essa laçada aqui pra trás, ajusta bem, porque agora a tampa vai ficar em cima, então os pontos têm que estar perfeitos, né? Que é a parte aparente aí do nosso porta-algodão, né? Então, aqui onde formou, né,
essa alcinha debaixo dela, insiro a minha agulha, coloco aqui essa laçada que estava na agulha e ajusto com o fio que vem do rolo. Puxo assim para ele ficar bem apertadinho. E agora, trago esse ponto aqui pra frente, que assim não precisamos cortar o nosso fio, né? Dá uma aumentada nessa laçada, porque da mesma maneira que no acabamento ali do nosso porta-algodão, essa parte que não pode ficar apertada, né? Senão fica feia a peça, né? Então, vamos trabalhar aqui com pontos baixíssimos, ó, debaixo de cada uma dessas alcinhas aqui, nós vamos inserir a agulha, puxar o fio e entrar com ele na laçada que está na agulha. Então, assim, nós vamos fazendo até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, então, vou cortar o meu fio e fazer o arremate da nossa peça. Então, tira o fio da agulha aqui, né? Com auxílio de uma agulha de tapeceiro, nós vamos simular o último pontinho aqui. Então, nesse primeiro ponto, com a agulha de baixo para cima, puxo o meu fio assim. E volto com ela aqui dentro dessas duas alcinhas e vai sair lá atrás, ó. Leva o fio lá pra trás. Ajusta bem, ajeita bem esse ponto, para ele não ficar desproporcional, né? Finalizado e arrematado, nossa tampinha está praticamente pronta, né? Agora, nós vamos anexar a nossa alça, né, em couro sintético. Pessoal, todos os produtos, né, o link dos produtos que nós utilizamos nessa peça, eu vou deixar lá na descrição do vídeo, tá? Então, esse pedacinho de couro aqui vai ser utilizado pra gente fazer a nossa alcinha. Então, o que que eu faço? Eu viro, né, o couro aqui na parte de trás e coloco sobre os buraquinhos aqui, ó, pra mim conseguir marcar aonde eu vou fazer o furo, né? Então, com o auxílio da agulha mesmo de tapeceiro, eu aperto aqui no buraquinho pra ele ficar marcado ali, pra mim conseguir furar, ó. Que dele fica os dois furinhos ali, duas marcações, e eu venho com a minha alicate e faço o furinho ali onde eu fiz essa marcação. Dos dois lados, ó. Ele faz o furinho bem certinho, né? Então, eu venho com o outro lado, mesma coisa, ó. Coloco ali pra mim ver aonde vai ser marcado o furo, né? Aperto com a agulha pra fazer essa marcação e eu consegui furar. Assim. E assim. Então, aqui já está prontinho os dois furinhos, né? Agora, eu vou cortar o fio pra mim passar por entre esses furos, né? Então, eu corto 4 pedacinhos, ó. 1, 2, 3 e 4. Agora, nós vamos fazer a colocação desses fios dentro do buraquinho. Então, agora, para fazer a colocação, eu pego o meu fio, passo aqui dentro da minha agulha. Coloco no buraquinho aqui do meu couro sintético e coloco aqui no buraquinho da minha tampa e puxo aqui, ó, assim. Vou fazer isso do outro lado igual. Aqui, dentro do couro e dentro do buraquinho. E levo lá pra trás. Assim. Mesma coisa do outro lado. Pessoal, eu cortei 4 pedaços, mas eu me enganei, tá? Porque os 4 pedaços é pra tampa da farmacinha. A tampa aqui do nosso porta-algodão vai só 2 pedacinhos de fio, tá?
que na farmacinha são 4 furinhos, né? Na tampa da farmacinha, e essa aqui são apenas 2. Então, me perdoem, é apenas 2 pedaços de fio que vocês vão cortar, tá? Leva aqui pra trás. Assim. Se ficar meio torto o fio, levanta e puxa novamente. Então, ele fica assim aqui em cima. E aqui na parte de trás, a gente vai amarrar. Eu gosto de dar sempre 2 nozinhos bem apertados, tá? Aperta bem, que não solta. Aqui já dá pra cortar. Assim. E do outro lado aqui também. E corta. E está pronta a nossa tampinha. Uma gracinha, fica muito lindo esse modelo de tampa, né? E fica certinho em cima do nosso porta-algodão.